Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria ter a sua companhia aqui no programa Lugar de Paz. É muito bom saber que você está ligado na TV Novo Tempo, este é o canal da Esperança e este é um programa de oração intercessora. Recebemos pedidos de oração de diversos locais do Brasil e do mundo, então seja bem-vindo, você pode participar aqui com a gente, enviando o seu pedido de oração ou o seu agradecimento e nós vamos compartilhar aqui no programa. E mais do que isso, vamos interceder. Nós entendemos que a oração é um canal de comunicação com Deus. E pense no privilégio de nós termos essa comunicação com o Criador do Universo, o Rei do Universo, e Ele não tem pressa. É uma alegria para a gente poder ter esse contato com Deus. Em contato com Ele, nós recebemos conforto, recebemos também força, Ele renova as nossas energias, Ele renova a nossa fé, a nossa esperança e assim fortalecidos nós prosseguimos. E a vida cristã é assim, nós prosseguimos e muitas vezes encontramos situações desafiadoras e às vezes também somos surpreendidos positivamente. Eu quero contar uma história para você que está na Bíblia de uma serva que surpreende positivamente as pessoas por conta de sua fé. Essa história está no livro de Atos, capítulo 12, e eu vou ler aqui a partir do verso 13. Diz assim o texto: Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isto, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Note um pouquinho do contexto. Herodes havia mandado matar Tiago, irmão de João, e ele viu que isso alegrou o coração dos judeus. Então, para satisfazer os interesses dos judeus, mandou prender Pedro, e Pedro estava no cárcere. E a igreja estava orando, e havia um grupo de oração onde Rode trabalhava como serva. E ali as pessoas estavam reunidas, intercedendo por Pedro. E enquanto oravam, enquanto intercediam, um milagre acontece. Pedro, de uma forma milagrosa, é liberto da prisão. E ele vai então até aquela casa de oração, a casa da mãe de João Marcos. E ao bater a porta, aquela serva reconhece a voz de Pedro e eufórica. Ela nem viu se era Pedro, mas ela ouviu a voz, reconheceu que era de Pedro e saiu correndo para dentro da casa e informou as pessoas: Pedro está à porta. E as pessoas disseram para ela: Você está louca, deve ser um anjo dele. Mas ela reafirmou a fé dela e disse: Não, é Pedro, eu tenho certeza, é Pedro. Algumas lições que nós podemos tirar dessa história. Rode era uma jovenzinha. A palavra Rode significa pequena rosa. Ela era serva, era mulher. E às vezes as pessoas não davam muita atenção para o testemunho de uma pessoa nas condições dela. Mas Deus, Ele considera com certeza a história de Rode de tal modo que ela está registrada em sua palavra. Rode nos ensina uma preciosa lição. Não importa a sua classe social, não importa a sua condição, não importa. O que importa é a sua fé em Deus. E Deus olha para a sua fé humilde e Ele deseja lhe fortalecer e usar você poderosamente como usou Rode. E sabe, essa história está registrada na Bíblia para nos auxiliar também na nossa caminhada. E assim como a história de Rode, nós temos outras histórias interessantes de mulheres que foram marcadas pela fé. E eu quero lhe oferecer esta linda revista para que possa fortalecer a sua fé, a sua caminhada. São experiências lindas de mulheres que tiveram fé em Deus e, portanto, foram usadas poderosamente por Deus. Aqui você vai encontrar a história de Ana, a história de Esther, a história de Débora, a história de Abigail, a história de Rode, esta que eu contei para vocês, a história de Eva e também a história de Maria, mãe de Jesus. O que essas mulheres têm em comum, você vai aprender e vai conhecer através desse guia de estudo
que nós preparamos com muito carinho para abençoar a sua vida. Para você adquirir esta revista, entre em contato com o WhatsApp, através do WhatsApp 12 98244 4449. Esta revista não terá nenhum custo para você, ela é de graça porque já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança. Então entre em contato conosco, o WhatsApp está na tela, 12 98244 4449, e você receberá essa revista em sua casa. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do Facebook. Vem comigo. Você pode nos encontrar no Facebook também e escrever o seu pedido de oração ou seu agradecimento no nosso Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. E a primeira mensagem é do Elias Marques. Olá, pastor, peço oração por mim, minha mãe e toda a nossa família. Amém, Elias. Que Deus o abençoe, meu querido, que Deus abençoe a sua mãe e que Deus abençoe toda a sua família. A família é um presente de Deus e devemos cuidar de tudo quanto é maneira da nossa família. Um grande abraço para você, Elias. E a Alcina, ela escreveu: boa tarde, pastor e equipe do Lugar de Paz. Peço oração pelo meu marido. Casamos há menos de 3 meses e descobri que ele tem várias dívidas. Além disso, está viciado em jogos de apostas, não consegue pagar o que deve e está desempregado. Já conversei e tentei de várias maneiras ajudá-lo, porém sem resultado. Orem para que o Espírito Santo convença ao arrependimento e à mudança de vida. E orem por mim, para que eu tenha força durante esse processo, pois não tem sido fácil viver com medo, insegurança e falta de recursos para manter nossa casa. Por favor, Alcina, estaremos aqui em oração por você, em oração pelo seu esposo, pelo seu casamento. E é importante que ele reconheça essa vulnerabilidade dele, esse vício, e esse vício ele não tem, é um poço sem fundo, né? É um poço sem fim. Então é importante que ele procure ajuda profissional. Existem especialistas na área da psicologia que vão poder ajudá-lo em relação a isso. E é importante que ele se comprometa com você, porque ele fez um voto de ser fiel em todas as coisas, inclusive na maneira de lidar com as finanças. Então é importante procurar ajuda, pode procurar ajuda na igreja, com o pastor da igreja, a fim de que ele visite vocês, oriente vocês, mas em se tratando de uma questão muito específica que pode envolver ali um vício, uma compulsão, é necessário fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento com terapia. Estaremos em oração por você e por ele de uma forma especial. Sabe, talvez também seja interessante procurar ajuda para você para saber lidar com esta situação, tá bom? Conte aqui com as nossas orações. Muito obrigado por partilhar esse pedido tão sensível, mas muito importante, tá bom? Um grande abraço. O Luiz escreveu: peço oração por minha empresa de imóveis planejados. Amém, Luiz. Que Deus o abençoe, Luiz. A gente aprende na Bíblia a colocar a Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que a gente vai fazer. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dirige se nós o permitirmos, não é verdade? Antes de uma decisão mais complexa ou de repente de um grande investimento, é sempre importante consultar a Deus. Deus fala conosco através da Bíblia, através do Espírito Santo. Também a Bíblia diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, buscar conselho com pessoas que temem a Deus, com pessoas que têm experiência. Então é importante a gente ser humilde, ouvir o conselho de pessoas mais experientes, pessoas que temem a Deus, e certamente Deus vai continuar conduzindo a sua vida. Que Deus o abençoe neste empreendimento e que a sua vida, o seu empreendimento seja um sucesso para a honra e glória do nome de Deus, tá bom? Um grande abraço para você. A Maria Lisboa, ela também diz assim, olha: boa tarde, peço oração, pois estou com problemas de fibromialgia e dores nas articulações. Maria, meus sentimentos, minhas orações estarão voltadas para você. Fibromialgia, para quem não sabe, traz um desconforto, muitas dores nas articulações
e com certeza não é uma experiência nada fácil. Conte com as nossas orações, Maria. Procurar ajuda médica, fazer um acompanhamento é importante. Eu não sei, eu não sou especialista na área, mas é muito importante procurar ajuda médica a fim de ver o que pode ser feito para minorar as questões. E aqui no programa vamos orar pela sua cura, porque acreditamos que Deus é o médico dos médicos, não é verdade? Então, que Deus a abençoe, que Deus a conforte, que Deus renove as suas forças e vamos aqui orar e interceder pela sua cura. Um grande abraço para você. A Yara de Souza, ela diz: ore por mim para que eu receba o batismo do Espírito Santo. Também peço por meu neto Brian, que ele volte para Jesus e que Deus abra uma porta de emprego para ele. Oremos uns pelos outros. Obrigada. Amém, Yara. Isso é ser igreja, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. E se você ler na Bíblia todas as vezes que aparece no Novo Testamento uns aos outros, nós vamos ter uma ideia mais clara do que é ser igreja. Aconselhai-vos mutuamente, enfim. Vamos orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu neto para que ele consiga um emprego. Que Deus a abençoe ricamente. Um grande abraço para você. E agora vamos ler os pedidos do Instagram. Nosso Instagram é @lugardepaz. Você pode nos seguir lá no Instagram, deixar o seu pedido de oração ou seu agradecimento. E aqui está a Vilma. Peço orações por minha saúde e por meu filho Anderson, minha nora e netos, por minha filha Shirley e seu namorado Márcio, para que Deus abençoe esse relacionamento e venha o noivado e casamento. Desde já agradeço. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém, Vilma. Que Deus abençoe você, o seu filho Anderson, sua nora, netos e também por sua filha Shirley e pelo Márcio. Que Deus conduza esse namoro, que eles respeitem todas as etapas, que eles sejam obedientes ao plano de Deus para o casamento e com certeza as bênçãos virão, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Um grande abraço para você e muito obrigado por participar aqui do programa. Tati Miranda. Olá, vivo em Portugal e estou grávida de 21 semanas. Tenho uma gravidez de risco, vou à emergência diversas vezes por perda de sangue. Peço por mim e por minha filha. Amigos de oração, anote aí o nome da Tati Miranda. Ela tem uma gravidez de risco e ela necessita de nossas orações. Tati, estaremos aqui no programa Lugar de Paz, toda a equipe, vamos interceder por você para que a sua gestação seja saudável, para que essa criança venha com saúde, trazendo muita alegria para você, para toda a família e que seja uma grande bênção para a sua família, para a nossa sociedade, para o mundo. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? E agora vamos ao último pedido do Instagram, é da Mara Magali. Eu peço oração por minha casa, meus filhos e para que Deus abra uma porta de emprego. Também peço pela libertação dos meus sobrinhos. Vamos orar, Mara, pela sua casa, por libertação, para que os planos de Deus se cumpram na vida dos seus sobrinhos. Esse é um pedido, com certeza, carregado de sentimento em favor dos seus sobrinhos e que Deus realize uma obra maravilhosa na vida deles, tá bom? Um grande abraço para você, Mara. Agora chegou o momento do nosso intervalo e ao voltarmos teremos o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, este é o programa Lugar de Paz, um programa de oração intercessora. Aqui nós oramos por pedidos de orações que recebemos de diversos locais do Brasil e do mundo. Acreditamos no poder da oração, porque quando oramos, nós conversamos com aquele que é o Criador do Universo. O Criador do Universo é sábio, ele é onisciente, ele conhece os seus sentimentos, ele conhece os seus temores. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. E, acima de tudo, Deus é amor e deseja nos abençoar. E por isso nós aqui encorajamos você a orar, a ter esse relacionamento com Deus. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A história avança
para o tempo derradeiro da história deste mundo, mas essa promessa é real para mim, ela é real para você. Cristo prometeu estar conosco, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, você sabia disso? E é por isso que a TV Novo Tempo está preparando um novo guia de estudo da Palavra de Deus, chamado Eventos Finais. Porque Deus revelou coisas que haveriam de acontecer brevemente antes ao seu retorno. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama e Ele não deseja, obviamente, que eu e você sejamos pegos de surpresa. As pessoas estão olhando para os acontecimentos atuais como guerras, violência, todo tipo de criminalidade, drogas, e as pessoas estão em desespero. Será que existe alguma esperança para a humanidade? A esperança está na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. Só que nós precisamos da ajuda e do apoio dos anjos da esperança para terminar esse material, esse guia de estudo, a fim de alcançar milhares de pessoas com essa mensagem de alerta, de advertência, de encorajamento e fortalecendo a fé dessas pessoas para ter um encontro pessoal com Cristo. E você pode fazer parte desta campanha. Mês de março é um mês especial, uma campanha especial para terminarmos esse guia de estudo da Palavra de Deus. Para você ajudar, você pode fazer um Pix para anjos@novotempo.com. Essa é a chave Pix, é o e-mail do Anjos, é anjos@novotempo.com. O valor é você que decide, você pode ajudar de acordo com as suas possibilidades e também de acordo com as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza de que Deus vai continuar abençoando a sua vida, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. E o primeiro pedido que está na tela é do Caio Nogueira. Olá, boa tarde. Peço oração pela minha espiritualidade e restauração da minha família. Que o Espírito Santo venha agir no coração de minha madrasta, pois ela ainda não aceitou a Jesus. Vamos orar, Caio. Muito obrigado por você compartilhar o seu pedido. Vamos orar pelo seu desenvolvimento espiritual, pela sua casa, pela sua família e também de uma forma muito especial, carinhosa, pela sua madrasta. Que Deus continue lhe fortalecendo e dirigindo os seus passos, tá bom, Caio? Um grande abraço para você. A Rosalina escreveu: boa tarde, Pastor Fred. Gostaria de pedir oração por mim e minha família. Estamos enfrentando depressão e não estamos com paciência para ajudarmos uns aos outros. Só Deus mesmo para fazer um milagre em nossa família e confio que Ele fará a obra em nós. Assisto sempre que possível o seu programa. Preciso muito de Deus e do Espírito Santo. Amigos, anote o pedido da Rosalina. A Rosalina pede por ela, pela sua família, estão passando por depressão, estão sem paciência. Isso certamente gera desgaste, gera desconforto e só piora a situação. Então, Rosalina, quero encorajá-la a procurar ajuda médica. Se já procurou ajuda médica, siga as orientações médicas. Eu posso dizer com toda certeza que a atividade física é um remédio poderoso contra a depressão, para combater a depressão. Outro remédio poderoso é dormir adequadamente, não muito e, obviamente, não pouco, mas as horas necessárias para o corpo poder se recuperar, para a mente também poder se recuperar. E nós estaremos aqui em oração por você. Uma noite bem dormida traz mais conforto, melhora o humor, a disposição. Então, se não está dormindo bem, é importante procurar ajuda. O sono tem uma função vital para a recuperação não só da mente, mas de todo o corpo. Nós estaremos em oração, Rosalina, por você e por sua família. E a propósito, eu quero falar aqui, Rosalina, de uma revista que foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é médico, psiquiatra. Muitas pessoas têm preconceito. Eu não vou procurar um psiquiatra, um psicólogo. Mas sabe, as pessoas procuram ajuda quando tem uma dor no estômago, quando tem dor de cabeça. Não é verdade? Por que não procurar um médico que cuida da nossa mente? Então, essa revista, você vai ter acesso a informações preciosas sobre depressão, ansiedade e outros transtornos mentais.
E essa revista é de graça para você. Ela já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança, então você não precisa pagar nada por ela. É só ligar agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Dr. César Vasconcelos é médico psiquiatra com larga experiência e com certeza o conteúdo dessa revista vai ajudar você. E nós aqui no programa Lugar de Paz continuaremos em oração por sua vida, por sua saúde e também pelos seus familiares, tá bom, Rosalina? Um grande abraço para você. E agora temos o próximo pedido de oração, é da Noêmia dos Santos. Peço oração pela salvação da minha família, que o poder do Espírito Santo fale aos corações dos meus filhos para a salvação da vida deles. Amém, Noêmia. Vamos orar por você e também pelos seus filhos, né? Pela sua família. E uma mãe que ama, ela cuida, ela ora, então persevere em oração. E vamos continuar aqui orando por você e por sua casa, tá bom? Um grande abraço. A Carla Maria diz, peço oração pelo meu marido, que está internado e entubado há 40 dias. Peço que os irmãos orem para que ele volte logo para casa, pois estou sofrendo muito com sua ausência dentro de casa. Tenho enfrentado dificuldades e depressão, estou sem meus remédios, mas Deus é capaz de mudar toda essa situação. Amigos de oração, anote o pedido da Carla Maria. O marido está entubado, ela está em depressão e necessita das nossas orações. Sabe, Carla, é importante procurar ajuda. Está sem os medicamentos? Converse com algum amigo, procure uma igreja. A Igreja Adventista tem um setor que cuida dessa área de assistência social. Você não pode ficar sem os medicamentos. Então é importante procurar ajuda nesse momento. Então, você pode acessar o site encontreumaigreja.com.br. Você coloca lá o seu CEP e você vai encontrar a Igreja Adventista mais próxima de sua casa. E procure ali o líder de ADRA. A ADRA é a Agência de Desenvolvimento de Recursos Humanitários, ou seja, é a assistência social da igreja. E apresente a sua situação. E nós estaremos aqui em oração por você, pela recuperação do seu marido, para que ele volte logo para casa e também pela cura que você enfrenta aí essa depressão. Vamos orar aqui pela sua cura, tá bom? Um grande abraço para você. E agora, o Marcos Garcia. Boa tarde, irmãos. Por favor, ore por minha esposa Miriam para que Deus atue em sua vida e a liberte da enxaqueca diária. Orem também por meus netos Gabriel e Theo, pois estão com bactéria no corpo e inflamação auricular. Vamos orar, Marcos. Orando então pela esposa e também pelos netos, né? Netos Gabriel e Theo. Tá? Estaremos em oração por você, Marcos, pela sua família e muito obrigado por participar aqui do programa. E agora chegou o nosso momento de orarmos juntos e eu quero orar pelo seu pedido de oração. Eu não sei o que se passa na sua mente, no seu coração, mas Deus sabe. E isso basta, Deus é suficiente. E agora, ao nos ajoelharmos aqui, você pode participar comigo e entregar todas as suas preocupações a Deus, porque Ele vai cuidar de você. Então feche seus olhos se você puder e me acompanhe nesta oração. Pai querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso, muito obrigado, Pai, por Tuas bênçãos, muito obrigado pelo privilégio de conversarmos contigo livremente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos abraça com Teu amor. Neste momento, Pai, encorajados pelos méritos de Cristo Jesus, nós intercedemos pela Tati Miranda. Ela está com uma gravidez de risco. Peço, Pai, que o Senhor acompanhe esta gravidez e que ela possa dar à luz a uma criança saudável e que ela também tenha saúde ao longo de todo este processo, Pai. Conduza esta vida, conduza a vida desta criança também. Oramos pela Alcina e pelo esposo, são recém-casados e ela descobriu que ele tem muitas dívidas e de que ele é viciado em jogos de apostas. Senhor, faça obra no coração do esposo dela, que ele procure ajuda, que ele abandone este vício, que ele procure um emprego e que eles possam encontrar também a equalização das finanças no lar. Abençoa esta família, Pai. Oramos pelo Caio, é um garoto, um jovem, e ele pede pela sua madrasta.
para que ela tenha um encontro com Cristo. Abençoe a família dele. Oramos também pela Rosalina, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor a abrace, que o Senhor a conforte e que o Senhor dirija a sua vida. Oramos pela Noêmia, pelos seus filhos, oramos pela Carla, ela pede pelo seu marido que está entubado, que o Senhor tenha misericórdia dele e lhe traga a restauração e a cura, Pai, e que ela também tenha a cura de sua depressão. Oramos pelo pedido do Marcos, Pai, por sua esposa e por seus netos. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.